Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, tá no ar mais um Mesa de Bar. Roda a vinheta! Fala galerinha ligada no Mesa de Bar. Estamos aqui reunidos mais uma vez e agora o assunto de hoje é o porquê que a gente considera o Campeonato Brasileiro o mais competitivo se a gente pegar nos últimos 10 anos apenas 5 times diferentes conquistaram. Fala aí, Então só pra deixar todo mundo sim, na pauta. falar. 2009 Flamengo, 2010 Fluminense, 2011 Corinthians, 2012 Fluminense, 13 e 14 Cruzeiro, 2015 Corinthians, 2016 Palmeiras, 2017 Corinthians e 2018 Palmeiras. Por que é o mais competitivo dos últimos anos? Porque é o mais competitivo, na minha opinião, no meu modo de pensar. Brasileiro abre portas para Libertadores, é um campeonato de pontos corridos, ou você joga dentro e fora de casa com torcedores mistos, ou quando é clássico com uma só, então isso deixa mais emocionante e mais legal. Tá. Vocês acham que é o mais disputado? Vocês concordam que é o mais disputado? Concordo. Ele não concorda. Você Posso concorda? dizer Não que eu não concordo. concordo? Pode. Não, o mais É. caro do mundo não concordo. Não, eu é acho um que campeonato não. disputado. Do Eu mundo não. acho, tipo assim, qual que é o mais competitivo do mundo pra vocês? O mais competitivo do mundo É a Premier League. é a Premier Eu League. não acho. Não acho também. Porque ano passado... Ah, não, do mundo? O argentino. O argentino. Porque o argentino muda de campeão todo ano. O argentino, verdade. Mas o Boa. argentino ele tem um método de disputa estranho. Mas ali, Tem uma aí é uma abertura outra clausura. questão. Aí Aí é uma outra aí é o questão. regulamento, Mas na mas é questão de disputado. campeões, o argentino é mais equilibrado. Tanto que Boca e River Às vezes dificilmente nem ganham. citou Libertadores. Mas assim, tipo assim, o Argentina por causa desse negócio de abertura e clausura, mano, tem um monte de time assim que tem um monte de jeito assim de os times não ser rebaixados, um monte de regulamento que não deixa os times caírem. É muito estranho o campeonato. Eu não coloco o Argentina. Não, e lembrando que desde 2011 o Campeonato Brasileiro não se decide na última Eu rodada. quero falar assim. Mas qual que é eu quero falar, qual que é o mais disputado pra você? Eu quero falar numa linha tipo assim de ligas nacionais que são campeonatos de pontos corridos. Tá bom. Certo. Qual é o mais Mas o corrido? corrido é mais corrido? emocionante, eu acho. Você vê o primeiro mata-mata, mas não no campeonato nacional. Acho que tá bom. Mata-mata. Qual é o campeonato de pontos corridos? No mesmo formato que o brasileiro, que é o mais concorrido. Pra você qual que é? Do mundo. Qual que é? Eu diria a Premier League, porque tem o top 6 e os times pequenos estão sempre incomodando os grandes. Certo. Mas, se você for pegar a Premier League, na última rodada o City fez mais de 100 pontos e ganhou tipo, com 20 pontos de distante do United. Então, assim, é mais concorrido, tem muito time pra ver que pode vencer, que pode surpreender, mas é um campeonato que, quando um deslancha, é ele campeão e ele vai embora. Eu vou pegar com essa linha de raciocínio sua e vou dizer por que o brasileiro ele não é o mais disputado. Por que a gente considera o brasileiro mais disputado? Porque a gente tem como no Brasil que a gente tem 12 times grandes. 3, Os o Atlético Paranaense. Os quatro do Rio, os 4 de São Paulo e os 4 de discussão. 2 do Rio Grande do Sul e 2 do Mineiro. Então esses 12, por exemplo, estão nessa edição de 2019. Então a gente acha que é um puta campeonato, que vai ser o mais disputado. Só que como o Bahia disse, na última rodada, o último campeão que eu lembro foi o Corinthians em 2011, que ganhou só na última rodada. No último jogo. De lá pra cá, os times vêm ganhando sempre com antecedência. Sempre um time dispara, o outro vai atrás. 5 pontos a mais, 6 pontos a mais. Sempre com 3 rodadas. Sempre com 3 rodadas. Antecedência. Mas é mérito do time, né? Então, Mas é Mas eu Então, acho mas um campeonato competitivo fica 8 anos com o campeão com 3 rodadas de antecedência? A Premier League não fica. que talvez fique, porque são 3 rodadas de antecedência, mas são nunca 7 são anos. os mesmos times. Mas Nunca são 7 é. anos. Mas E, nunca são os mesmos assim, times. eu acho o legal do brasileiro é que, tipo assim, Você disputa com todos os se o times, campeão cara. pegar o Lanterna pode ganhar o campeão. Já isso acontece várias Isso vezes durante acontece o campeonato. muitas vezes mesmo. Então eu acho assim, por exemplo, eu tenho um exemplo. O Palmeiras ano passado tava querendo ser campeão. É pra você lembrar do jogo. Tá bom. O Palmeiras tava pra ser campeão, jogou contra um time que tava pra ser rebaixado. Que foi até fora do estado, qual que era o time? Eu não lembro, cara. Corta essa porra dessa parte. Foda-se. Corta não, Corta não. Corta não. Mas tava. Nós não somos perfeitos, nós Tava também porra não do sabemos porra de do tudo. time, Era o cara. Paraná. Era o Paraná, Paraná. desculpa. Foi E um foi jogo. uma Aqui, jogo. ó, tô informando. Uma Se chuva do você sabe o caramba. bagulho, porque você não falou, Uma mano? chuva. Não. Pode Pelo sorrir. amor de Deus. Para de sorrir pra cá. Ele deixa eu passar vergonha. Você. Vai ter que subir. Ele quer reduzir a câmera. Ele é Renata. Vai, foco. Foco nisso, Palmeiras, você tava falando do Palmeiras, vai. Então, o Palmeiras pegou o Paraná, que tava praticamente rebaixado. Já tava rebaixado na época.
E empatou 1-1, foi fora de casa, o Paraná vendeu um mando de campo. Isso. Mas pra você ver que um time querendo ser campeão, já rebaixado, foi um jogo equilibradíssimo. Então aqui no Brasil tem isso. Mas assim, sobre os campeões, eu não acho que vai ter uma grande surpresa. Tipo, por exemplo, como o Leicester teve na Liga Inglesa. Eu não acho que vai Aliás, ter... nunca teve uma grande surpresa. No Não, Campeonato o Guarani- Brasileiro de o pontos Guarani é corridos. campeão. Pontos corridos? Quantas coisas não? O mata-mata ele te permite isso. Sim. O mata-mata ele te permite essas surpresas. Os pontos corridos premiam a melhor campanha. Sim. Premia o melhor elenco. Não, Premia o melhor elenco. melhor que isso. Os pontos corridos premiam o melhor planejamento. O melhor. O melhor planejamento. E assim, Por isso que eu gosto do E é o mais ponto justo. corrido. Que ele pode não ser o mais emocionante, só que é o mais justo. Todos Mas jogam aí- contra mas todos. Aí tem uma exceção. mas pode ser Qual? emocionante. Mas aí tem uma exceção. Qual? 2009 não teve mérito de planejamento. Foi uma bagunça, o Flamengo foi campeão. Mas assim, fora da curva. Teve menos bagunça que o Palmeiras no Municipal. Então, por exemplo, vamos pegar o São Antes esse 2009 foi Então, fora da vamos- curva. vamos falar- 2008, 2017, 2006 e 2007. Você vai Tem campeonato de São Paulo. Curitiba. Totalmente planejamento. O time não fica 3 anos em top ali do Brasil. Igual o por Cruzeiro nada. em Igual 2014. o Cruzeiro em Mas assim, 2013 assim, 2014. aí o que eu quero falar? Aí a gente Eu só como, não. vai partir para os nossos argumentos de por que Só como. o campeonato mais competitivo do mundo, com 12, pra mim 13 times grandes, gigantes, que pode ganhar o título, só tem 5 campeões nos últimos 10 anos. Aí eu acredito que assim, os times que foram campeões foram os times que tiveram os melhores planejamentos. Tirando alguns fora da curva, teve o Corinthians, que manteve o Tite depois da pré-Libertadores que perdeu. Aí teve 2015 com o Tite de novo e 2017 com a mesma linha de treinador, porque o Carille era o auxiliar do Tite. Sim. O Cruzeiro conseguiu 2 anos consecutivos porque conseguiu manter o técnico e o elenco. 2 anos consecutivos, que era o melhor elenco do Brasil, ganhou 2 vezes. O Fluminense, 2010 2012, a mesma base do time. E assim, o Palmeiras, a mesma coisa, depois de um planejamento muito bem feito, conseguiu conquistar a Copa do Brasil, o Brasileiro no ano seguinte, e manteve o time com alguns reforços e conseguiu ganhar de novo agora em 2018. Então eu acho que o planejamento é muito o que faz os campeões, e isso que falta. Então, e nessa linha de raciocínio eu vejo, com exceção do Corinthians, que nessa década principalmente teve problemas financeiros, eu vejo o Cruzeiro, Fluminense e Palmeiras a questão financeira boa. Mas o Cruzeiro tá devendo quase 1 bilhão de... Sim, mas o Cruzeiro em 2013, ele Cruzeiro vai no parece mercado, eu, dá ele pra traz ver Ricardo tudo. Goulart, ele traz Everton Ribeiro, ele traz Egídio, ele Dedé ele traz trouxe o- naquela época? Dedé, né? Dedé, chegou Mas o em Dedé acabou se lesionando, Dedé, ficou Dedé. um bom tempo sem jogar. Exatamente. Parece pobre, né? Comprem. Aí futuramente ele traz Marcelo Moreno, traz Borges, então... Não, Borges já tava já. Tinha o... Júlio Batista, Júlio Batista. Dagoberto também tava nesse Trouxe o elenco. Newton, que tava no Vasco. Tinha O Cruzeiro financeiramente o Cruzeiro se me lembra o preparou Palmeiras pra hoje em ganhar o dia. campeonato. O Cruzeiro me lembra o Palmeiras hoje em dia. E o técnico tinha qual foi que tinha disputar? Marcelo Oliveira. o segundo time do Cruzeiro Revelação era esportiva, melhor né? que muitos primeiros times aqui do Brasil. Sim. Então eu acho que o planejamento faz muita diferença. Aí você pega o Fluminense da Unimed, que acabou saindo com uma injeção financeira bacana, e o Palmeiras da Crefisa, que até hoje ainda investe bastante e Mas- é o favorito. Nessa Corinthians linha, foi na linha dos nessa técnicos. linha do Isso, planejamento, o por Corinthians que foi o na Flamengo não ganha? Sendo que Mas é porque... do último mandato, do primeiro mandato do Eduardo Bandeira até hoje, o Flamengo é o time que tem o melhor eu planejamento. quero conversar com Mas você, aí- torcedor flamenguista, eu vou falar um Então, negócio. mas aí é o melhor planejamento financeiro. O planejamento de futebol do Flamengo nos últimos Não, anos. é difícil. Não, Não, eu mas não é concordo, muito eu não concordo, eu O não time do concordo. Flamengo é Eu não muito concordo. bom. Não Gente, acho. É gente, muito gente, bom. gente, Esse torcedor do Flamengo, Tudo bem, torcedor do os Flamengo. outros anos não. Eu só como. Ó, os caras do Esse é o Flamengo, apresentador. eles fizeram um planejamento a longo prazo. O Flamengo era um time que estava sempre endividado, sempre devendo salário. Reestruturou isso, juntou patrocínio, conseguiu dinheiro, conseguiu trazer os reforços mais caros da história do próprio Flamengo, um dos mais caros da história do futebol brasileiro, e criou um bom time. E aí, esse time tá indo, batendo na trave, vice, ficando um cheirinho, como falam, cheirinho. Mas vai ter uma hora que vai ganhar, e se o time se manter, vai ganhar e não vai parar de ganhar. É um planejamento, é um Mas processo. como você quer que um time ganhe, sendo que nessa gestão teve mais de O seis Chelsea, técnicos? Quando o Abraão Verdade. botou o dinheiro do Chelsea, 6 técnicos não quanto dá pra tempo ganhar. depois eles botaram... O Klopp os caras deu uma pra declaração essa semana Boa. falando dos E aqui a técnicos. gente troca de- E aqui não tem De técnico continuidade. demais.
O planejamento não tá em só em fazer a melhor contratação ou mais cara. Os técnicos envolvem muito. Se eu trago o Guardiola e só dou jogadores que sabem marcar, o que adianta? Mas assim... Eu trago o Fernando Diniz e só dou o Burucutu pra Esse ele. ano, o Flamengo foi atrás do Abel. Mas claro, isso é O Abel é um gestor de grupo, né? Porque assim, olhando o Flamengo jogar, não inspira nada. Mas- Time bom de ver jogar o Fluminense e o Santos, vamos combinar. O resto não... Mas Tá, você acha que o Fernando Diniz e o São Paulo ia fazer sucesso no Flamengo? Não ia, porque O São Paulo ele vai. a torcida não deixa. O São Paulo ele vai. O São Paulo ele vai. São Paulo é bom. O Flamengo é basicamente... Você é bom, chileno. Você... Ó, o Flamengo é campeão carioca, o América. Flamengo tá indo bem pra caralho na Libertadores. Aí perdeu do Penarol, perdeu a liderança. Os caras já começaram a dar no meio. Aí é sempre assim, cara. O cara perdeu o jogo, vocês metem o pau no cara. Os caras estão pedindo pro Abel Braga sair. O Flamengo tá um dos melhores times do Brasil, com o melhor aproveitamento. Vocês querem que o cara saia, parceiro? Aí não dá. Aí vocês querem ganhar o quê, meu amor? Me diz, o que vocês querem ganhar? Trocando de técnico. Você vai botar quem pra treinar, caralho? Não vai dar! Não, os caras querem botar quem pra treinar. O Guardiola vocês não vai trazer, meu amor. Esquece. Meu amor. calma, talvez vocês tragam um dia. Não talvez, deixem de sonhar. Não, aí tudo bem. Aí o Guardiola, desde que ele saiu do Barcelona, ele não ganha a Champions League. Aí ele passou pelo Bayern, ganhou a parte do campeonato alemão, não ganhou a Champions League. Ele saiu porque ele quis, ninguém demitiu ele. Foi pro Manchester City, tá em busca do bicampeonato da Premier League e perdeu a Champions League pelo segundo ano consecutivo. Os caras vão tirar ele? Não vai. Se fosse aqui no Flamengo, a primeira Libertadores que ele fosse eliminado nas quartas de final, ele já ia ser mandado embora. Porque Mas você aí tem tá que errado o ganhar Flamengo agora. em mandar Tá embora. errado a torcida que bota pressão e o flamenguista que não tem Mas ó, o paciência. dirigente tem que bater no peito como o André Santos fez em como o André 2011 e aí o Corinthians faz. Em 10 jogos, o melhor início da história do Campeonato Brasileiro, em 2012 ganha uma Libertadores de forma invicta, vai até o Yokohama e elimina o Chelsea, Mas é isso, eu tô injetado concordando de dinheiro. Eu tô concordando com você. Eu te amo. Eu também te amo. Me dá um beijo aqui, vem cá. Não, aí não. Foda-se. Aí te fudeu. Foda-se. Eu chipo, você chipa? Os caras vão fazer fanfic. 10/10. Os caras vão fazer fanfic. 10/10. Mas então, é ou não é, pra gente finalizar esse nosso vídeo aí? Então, É ou não é? Qual é o que cada um concorda que é a causa Começa de lá. dos 5? Eu acho que a gente acha que é competitivo porque tem 12 times que a gente considera grande. Mas Vasco, Flamengo, Fluminense, embora o Fluminense tá nessa lista. Botafogo vai cair, hein? Botafogo vai cair esse ano. Eu não acredito que Os você times do Rio, por exemplo, Mas vai nos lutar. últimos 10 anos, eles ganharam lutar. 3 Vai lutar campeonatos. pra não cair. Mas eles não vêm fazendo papéis pra ganhar, a não ser o Flamengo que só fica no que você falou. Que é mancado o torcedor flamenguista, não é negócio de cheirinho. Mas eu acho que é por conta que a gente considera por Eu acho que 12 times grandes. Eu acho que é isso. A gente coloca que tem 12 times grandes no país e é de história, mas no momento a gente não tem 12 E equipes. você, pô, Leandro? Então, Ele não sabe, Ele não sabe o que vai falar. Vai lá. A gente entrou na mente dele e É. ele mudou de opinião. eu mudei de opinião. Eu acho mais disputado sim, porque não tem nenhum campeonato que fora do Brasil que tem tanta surpresa Vai igual. Não, eu Igual vejo tem que- no Brasileirão. Que surpresa que tem Em no Brasileirão. 2013, ninguém falava, nossa, o Cruzeiro é o grande favorito. Foi e ganhou. Em 2013 o Corinthians era favorito. E em 2017, o Corinthians teve um planejamento ridículo. Foi Trouxe era a quarta força. O jogo era a quarta força. Era Do um caso. Paulista! Do Paulista! E Os ganhou. caras colocavam o Corinthians pra brigar por Quantas por rodadas rebaixamento. sem perder? Mas assim, Foram- foi o primeiro turno rodadas inteiro. sem Foi perder. 20, eu acho. 19. Foi 20. Foi um turno inteiro, foi um turno Foi um inteiro. turno inteiro e ganhou- Foi um e turno ganhou o primeiro inteiro jogo do turno. e ganhou o jogo da Chapecoense que estava atrasado Então, e perdeu pro Vitória. Então, mas o perdeu. jogo da Chapecoense foi depois do jogo do Vitória. Perdeu. Mas aí, Então foi 19 jogos. Então um foi time 19 que não Mas assim, teve galera, planejamento 16 nenhum. vitórias e 3 Mas assim, galera, Aí vamos lá. O Corinthians não teve um grande planejamento. O Corinthians teve planejamento sim. Ele trouxe jogadores, subiu uma galera da base, Guilherme Arana que tava, Maicon. Foi por conta que não E tinha aí dinheiro. puxou alguns caras assim que estavam com dos pequenos aqui do interior paulista, tipo o Cleison. E os caras renderam, botaram os caras pra jogar na mão de um treinador que tava no Corinthians, que sabia como o Corinthians joga, que sabia o DNA do clube. E o André Sanches confiou nele. Não confiou não, não confiou não, porque quando o Nem Tite é sai, pra isso. calma, o Corinthians contratou Oswaldo de Oliveira, como é o nome daquele cara que eu odeio? Não, mas Gustavo Borges. O Mourinho do Peru. Isso foi em 2016. E o Carinho tava lá, o Carinho tava lá faz tempo, calma, Só uma amigão. pergunta, Fábio. Mas quando o Tite saiu, os caras chamaram outro treinador. Não, Oswaldo de Oliveira e Cristóvão Borges. Aí não deu certo nenhum dos dois, aí cara, ele vai você mesmo. 2017 eles cravaram. Isso é planejamento? Vai ser o Não, planejamento. mas eu te faço uma pergunta. Agora, diferente São do Paulo- ano passado. São Paulo Calma aí, fez calma aí. planejamento pra ser campeão ano passado? Quem? Ano passado não. Não. E foi líder do primeiro turno. Quem? Sim. Mas essa não é a foi diferença. campeão. Então, mas essa foi a diferença. O Corinthians
Palmeiras conseguiu no primeiro turno se distanciar tanto dos rivais que conseguiu no segundo turno fazer o segundo turno ruim. O São Paulo ser pipocou campeão. ano eu passado. acho diferente. Eu acho São Paulo diferente. e Internacional também. Internacional também pipocou. O planejamento do Corinthians era muito Vocês vão pior que ganhar o São Paulo, vocês vão ser 2017. campeão. Então, mas Não, o São Paulo acho, Eu também foi confio. campeão no primeiro turno. Alô, torcida O São tricolor, Paulo confio também em foi campeão no vocês. primeiro turno. Não, Ele mas eu tô conseguiu. falando que o planejamento do Corinthians de 2017 era melhor que o do São Paulo de 2018. Mas nenhum dos Mas dois era os melhor dois que o não eram Palmeiras. não. Os dois não eram planejamento de Não, campeões. Era um planejamento de ficar na primeira divisão. Eu não concordo com O do você. Corinthians é. O Corinthians O Corinthians é. eu acho que era. Não, o do Corinthians. Eu não. Você acha que Não vai dar! o Andrés contratou aquele time falando assim, Alô, Neto. brigar Beijão, por Neto. rebaixamento? Não é pro relaxamento. O Corinthians era pra aspirar mata-mata. Era tipo de mata-mata o time de A 2017. mídia colocou esse time do Corinthians como um O candidato a Carilli, rebaixamento. o Carilli, O Corinthians nunca acreditou o nisso. Carilli que transformou esse time num time campeão. Eu não acredito. O time não se mostrava campeão. Mas, Bom, a gente vai discutir isso em muitos vídeos ainda, né? Porque A gente tá parecendo Você viu neto, que mas a chegou gente é no mais. Não, mas antes é melhor que ele. A gente não fala contra o Corinthians. Aqui é na Goiás, garotinho. Então, mas antes Não de você chegou lá, acabar, no qual é o melhor ponto. time desses 10? Desses 10 anos que a gente citou? Olha, eu Corinthians gosto. 2015. Eu também concordo. Por exemplo. Corinthians 2015, Cruzeiro 2013. E pra colocar um time de resultado, vocês podem escolher ou o Palmeiras de 2018 ou a melhor campanha do primeiro turno do Corinthians 2017. Quem vem comigo, garotinho? @Telema1997. Pão! Acabou. Galera, Ó, não pessoal, esquece de se comenta inscrever. aí quem vocês acham que. É o melhor time que foi campeão nos últimos 10 anos, de E 2009 também o até campeonato 2018. mais disputado, né? Esse é o mais disputado. E galera, não se esquece de ativar o sininho pra receber sempre vídeo novo aqui do Mesa de Bar. Se inscreva. Manda pros amigos pra eles verem aqui o Compartilha esses idiotas falando de futebol. Não vai dar! Vai dar sim! Segue o Gustavo Padilha. Aqui é na Goiás, garotinho. especial, Mesa de bar. Tchau, Valeu! galera!